Olá, muito boa tarde a todos, tudo bom com vocês? Me chamo Pedro, sou o host desse canal e venho trazer aqui um vídeo hoje sobre o mito da mente aberta, tudo bem? Que muitas pessoas se autodeclaram como mente aberta, como pessoas que procuram entender a realidade como ela é ou sempre estão tão abertas a diferentes pontos de vista. E eu venho trazer aqui um pensamento completamente contrário a isso, de que isso é um mito, de que isso é uma falácia. Isso é simplesmente algo que as pessoas falam para que elas continuem vivendo suas vidas de uma maneira imunda e idiota. Tudo bem? Bom, esse canal é um canal focado em trazer críticas sobre a realidade e eu até tava pensando no tema desse vídeo por um bom tempo e acabei chegando ao ponto de velho, eu não sei se eu vou fazer esse vídeo, não sei se vai fazer muito sentido, porque eu não acho que pode ser produtivo. Eu tava de fato, esses últimos tempos de que eu sumi um pouco daqui, eu tava tendo uma rotina mais corrida e estava tentando buscar um tema de vídeo que realmente fosse agregar para as pessoas. Eu não só queria ligar o celular, colocar o microfone e começar a gravar. Mas eu tive uma conversa minha e entre eu e um colega de trabalho ontem, e eu percebi que, cara, essa porra é real. Tipo, ele é uma das pessoas que eu converso, tipo assim, converso diariamente no meu trabalho e tudo, e que ele se autodeclara uma pessoa de mente aberta, de que ele é uma pessoa que sim, ele busca entender o lado das outras pessoas, de que ele não vê nenhum problema em pessoas se relacionarem umas com as outras, em ir pra balada, em beber, em usar substâncias, né? Ilícitas e tal, porque querendo ou não no trabalho, você é obrigado a conviver com todos os tipos de pessoas. Ele é uma pessoa boa, não vou negar, ele é uma pessoa gentil, é uma pessoa bacana. Mas se não fosse pelo trabalho, dificilmente eu jamais cruzaria meu caminho com ele, porque eu não convivo nos mesmos ambientes que ele. Dito isso, eu parei para ter uma conversa com esse meu amigo. Eu perguntei para ele, bicho, a gente estava tendo uma conversa aleatória e chegou no seguinte assunto. Ele simplesmente afirmou a frase: o homem é muito burro, porque nós queremos ir para Marte simplesmente pelo fato de que queremos ir para Marte. Não existe nenhum motivo para a gente estar lá ou para a gente querer ir para lá. E eu olhei para ele e eu tentei explicar. Eu falei, cara, não é bem assim. Tudo bem, você pode estar certo a princípio, mas você já parou para prestar atenção de que todas as descobertas da humanidade foram por acaso? Você já parou para prestar atenção de que muitas vezes, quando a gente descobre algo que muda e revoluciona toda a nossa forma de viver, é por acaso? Raramente o ser humano faz uma descoberta de que ele estava realmente buscando aquilo. Por exemplo, a pólvora, a gente não estava buscando um explosivo. Algum chinês com muito azar foi lá e incendiou pólvora, explodiu. A gente descobriu a pólvora. Ele misturou as substâncias, colocou fogo, explodiu, descobriu a pólvora. Nossa, entendeu? Não é como se ele estivesse buscando aquilo. Muitas vezes nós fazemos descobertas, por exemplo, a roda. Você acha mesmo que o conceito do círculo, da roda, é algo que a gente estava buscando? Talvez a gente estivesse buscando algo próximo daquilo, mas não exatamente aquilo. Entendeu? Então, a maior parte das descobertas da humanidade, na minha concepção, pelo menos nos últimos 4.000 anos, são por acaso. Muitas vezes nós não estamos buscando algo para um problema determinado. E ele insistiu em falar, não, mas eu não quero escutar o que você quer me dizer. Ele insistiu em falar isso, ele insistiu em dizer, cara, não há nada que você fale de que vai me convencer de que ir para Marte é uma coisa boa. E aí eu fiquei pensando, cara, uma das pessoas que se autoafirma uma pessoa de mente muito aberta, uma pessoa que busca entender o lado dos outros, de que vê diferentes perspectivas da realidade, ela não abre os olhos para algo que é um fato. O ser humano, muitas vezes, nós descobrimos coisas simplesmente pelo fato do acaso. Nós descobrimos material genético novo o tempo todo por acaso.
Nós temos a tecnologia, nós vemos o experimento e pronto. E aí eu tentei explicar isso para ele. E aí ele falou, não, cara, mas... Aí eu tentei usar, por exemplo, o exemplo das grandes navegações. Quando chegaram nas Américas, achavam que era a Índia. Não achavam que era uma nova ilha. Tanto que o nome dos habitantes que estão lá, que eles deram, é índios. Porque achavam que eram os indianos. E aí, ao chegar nesse ponto, ele falou, mas naquela época não tinha tecnologia. Hoje em dia a gente sabe que Marte é só um ponto vermelho no meio do espaço. E aí eu precisei explicar para ele, cara, tá bom, vamos supor que tudo isso aí que você tá falando é verdade. Existe algum laboratório químico em Marte para que a gente possa testar o material de lá? A gente não conseguiu fazer uma varredura do planeta inteiro. Vai que a gente encontra uma jazida de metal lá e a gente não precisa mais se preocupar com metal pelos próximos 300 anos. A gente vai ter um estoque basicamente infinito para a gente construir coisas lá. Ou, sei lá, trazer para a Terra se em algum momento isso for viável. E mesmo assim ele insistiu em trazer o ponto de que já vimos tudo que tem em Marte e que não há necessidade alguma de nós irmos para lá. Aí eu, tudo bem. E essa conversa me trouxe ao raciocínio que eu tô aqui com vocês hoje. De que muitas das vezes as pessoas que se dizem mente aberta, elas simplesmente falam isso porque é mais conveniente. Porque é mais fácil elas justificarem, dizerem serem promíscuas, elas dizerem buscar diferentes modos de pensar, mas quando você vai tentar explicar uma coisa que sim é um fato, elas não querem aceitar. O conceito de mente aberta, na minha opinião, foi muito deturpado, porque as pessoas elas não buscam de fato entender o que você está falando. Elas buscam entender o que elas querem entender. Ponto. Elas buscam justificativas para atos que não têm justificativa e colocam como justificativo o quê? Eu precisava testar, porque eu sou mente aberta. Mas quando você explica um conceito simples de que 1 mais 1 é igual a 2, essa pessoa tende a dizer eu não aceito. A verdade é, verdades existem. Verdades matemáticas, verdades físicas, verdades químicas. Existem verdades no mundo ao nosso redor. A verdade é que você está perdendo tempo aqui me escutando. Você querendo ou não. Você pode estar ganhando conhecimento, alguma coisa em troca. Mas você está perdendo tempo. Você está me dando o seu ativo mais valioso ao ver esse vídeo. E as pessoas não param para pensar sobre essas coisas. Elas acham que tudo aquilo que não as tem interesse é idiotice. Tudo aquilo que elas não conseguem compreender é mentira. Logo, o que eu quero dizer com tudo isso? O mito da mente aberta simplesmente é uma mentira. Todas essas pessoas que dizem que têm uma mente tão aberta e que estão prontas para escutar novas opiniões, novos conselhos, novas perspectivas de realidade, a verdade é que elas não estão. Porque se alguém apresenta a realidade dos fatos para ela, ela vai simplesmente olhar e dizer: não, mas isso eu não aceito. Não vou nem te escutar. Porque assim se torna mais fácil para eu continuar a viver minha vida da forma que já está. Isso é muito triste, na verdade. Eu vejo isso com uma melancolia muito grande, porque é como se seu espírito em si estivesse dizendo: esse é o meu teto de conhecimento e eu vou me manter aqui. Mesmo que alguém tente me puxar para cima, ou alguém tente me explicar um conceito que eu ainda não compreendo, eu vou me manter aqui, porque é confortável, porque é onde eu quero estar. E isso me soa muito estranho, porque, na minha opinião, uma das razões para o ser humano estar vivo é compreender as coisas, é buscar conhecimento, é chegar a lugares ainda mais altos na compreensão da verdade. A verdade última, como diria Aristóteles, como diria São Tomás de Aquino, como diria Sócrates, como diria Platão, é entender a vida divina, é entender a Deus. Mas é a eudaimonia, você encontrar a felicidade no ser, você encontrar a harmonia entre o divino e o terreno. Essa seria a eudaimonia.
Essa seria a finalidade última do ser humano. Mas, até você chegar à eudaimonia, existem diversas outras etapas que você deveria seguir, que você deveria encontrar, que você deveria desvendar. E as pessoas, pelo fato delas serem mente aberta, elas não te escutam, elas não aceitam esses fatos. Elas se iludem com narrativas prontas. Quantas vezes você não simplesmente aceitou ideias de outras pessoas que sim tinham opiniões parecidas com as suas, mas sem questionar? Simplesmente pelo fato de que sim, era mais fácil para você aceitar aquilo do que simplesmente parar para pensar uns 2 minutos e isso faz sentido na verdade. Ou sei lá, mesmo que seja algo que você não goste de maneira alguma, pelo menos pare para pensar o porquê de você não gostar daquilo, o porquê de você não aceitar aquilo de maneira alguma. Porque você simplesmente não aceitar por não aceitar é burrice, é ignorância. É você escolher conscientemente se manter no nível de conhecimento que você está. E ao ter essa conversa com ele, chegou um ponto da nossa conversa em que eu simplesmente falei para ele: tá bom, cara, já que você não vai deixar eu falar, tá bom, você tá certo. Porque não tenho por que insistir em explicar algo a alguém que não vai me ouvir, de que ativamente fala para mim: eu não vou te escutar, porque não existe nenhum argumento que você fale que vai me convencer. Sendo que não é assim que funciona. Para todas as pessoas que estudam filosofia, as pessoas sabem que sim, existem argumentos que podem convencer qualquer pessoa de qualquer coisa. A questão é, se você apresentar só um lado, qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa. Mas para você buscar a verdade, você tem que ter o maior número de argumentos possíveis e de teses para que você junte elas e veja qual é a verdadeira. Porque senão não existiriam os sofistas, de que sim, convenciam reis de que eram capazes de transformar cobre em ouro, de que eram capazes de fazer um homem voar. Esses caras existiram. E você vai negar a existência dessas pessoas simplesmente pelo fato de que é mais fácil para você dizer isso? A questão é, eu simplesmente preferi me calar. Porque eu não vejo necessidade em tentar dar uma de sofista para alguém que não quer me escutar. Simplesmente é idiotice da minha parte tentar convencer uma mosca de que mel é melhor do que bosta. Eu simplesmente falei, tá bom, cara, não vamos discutir mais sobre isso. Eu cansei. Já cansei dessa conversa. E muitas vezes é isso que você tem que fazer com esse tipo de pessoa. A pessoa pode ser boa e tal, mas ela não vai te compreender. Só aceita que ela não vai te compreender. Siga a sua vida. E pronto, acabou. Você não vai morrer por isso, você não vai ter um derrame por isso, você não vai ter um ataque cardíaco por isso. E não vai mudar nada na sua vida. Apesar do fato de que é triste você ver uma pessoa não querer sequer escutar você. Mas todos nós temos nossas escolhas, todos nós temos nossa própria consciência. E se alguém está tentando te explicar algo que você não está entendendo porque você não quer entender, reveja o que você está fazendo. Bom, no mais é isso. Deus abençoe a todos vocês. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Deixa um like se você assistiu até aqui. E valeu!